Olá pessoal, professor Juscelio falando. Vamos para mais uma aula de matemática. Na aula de matemática de hoje, nós iremos falar sobre números racionais, que são representados pela letra Q maiúscula, certo? O que são esses números racionais, professor? Números racionais é um conjunto numérico que vem logo após o conjunto dos números inteiros, que são representados pela letra Z, que são os números positivos e negativos. Depois dos números inteiros, nós vamos estudar os números racionais. O que são números racionais? São todo e qualquer número que pode ser transformado em fração. Qualquer número que eu possa representar na forma de fração, qualquer, é um número racional. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, se eu colocar aqui o número natural 5, ele é um número racional? Sim, porque eu posso transformá-lo em fração. De que forma? Represento o 5 e acrescento um denominador 1. Lembrando que todo número tem o denominador 1. Muito simples. Outro exemplo, professor. Peguei o número mais 2. Mais 2, que é um número tanto natural quanto inteiro. Posso transformá-lo em fração? Posso sim. É só colocar mais 2 e acrescentar o denominador 1. Muito simples, professor. Já está em forma de fração, então ele passa a ser um número racional também. Outro exemplo. Vou colocar o número menos 3. O menos 3 é um número inteiro, que ele é negativo. Eu posso transformá-lo em fração. De que forma? Menos 3, coloquei o denominador 1. Beleza, fiquei com uma fração. Continuando, vamos se aprofundando em mais exemplos. Eu posso pegar o número menos 5,2, que é um número decimal, porque contém vírgula. E aí, professor, como é que eu transformo um número decimal em fração? Eu vou representar menos 52. Lembrar daquela formulazinha sobre 10, 100 e 1000. Coloco o 1zinho da fórmula. Quantos números após a vírgula? Apenas um. Apenas um zero. Menos 52 sobre 10. Continuando. Vou pegar aqui outro exemplo. Vou pegar agora um número misto. 1 inteiro e 3 quartos. Posso transformá-lo em fração? Posso. O que é que eu faço? Eu vou multiplicar o número inteiro, multiplico, 1 vezes 4, 4, e vou somar com o numerador. 4 mais 3, 7. E mantenho o denominador, 7 quartos. Lembrando, multiplico pelo denominador e somo com o numerador. 7, mantenho o denominador, 7 quartos. Outro exemplo. Eu tenho agora uma fração, menos 1/2. Posso ser transformado em fração? Pode. De que maneira, professor? Nesse caso, não vai sofrer nenhuma alteração. Ela já está em forma de fração. Nesse caso, eu apenas mantenho, ou seja, repito-a na frente. Tranquilo? Então, só recapitulando, aqui eu tinha um número natural, transformei em fração. Um número natural e inteiro, transformei em fração. Um número inteiro, transformei em fração. Aqui eu tinha um número decimal, transformei em fração. Tinha um número misto, transformei em fração. Tinha um número fracionário, que eu transformei em fração. Tranquilo? Continuando. Dando sequência à nossa aula, nós iremos aprender a representar, porque toda fração é uma divisão. Então, eu tenho aqui 10 dividido por 5. Como é que eu represento de algumas maneiras isso? 10 dividido por 5. Eu posso representar 10 sobre 5. Apenas tirei do modo de divisão, passei para a forma de fração. Ou 10 dividido por 5 é 2. Nesse caso, deu para dividir.
o 2. São duas maneiras diferentes de representar essa divisão. Outro exemplo, está 21 dividido por 7. Vou representar na forma de fração, 21 sobre 7, ou 21 dividido para 7, 3. É outra maneira que pode ser cobrado números racionais, que são números representados na forma de fração. Para finalizar nossa aula, nós iremos aplicar em algumas situações. Por exemplo, eu tenho aqui essa fração, 3 quartos. Esse 3 quartos corresponde a 8 sextos menos 4 ou 0,75. Como é que eu faço isso? Para mim transformar uma fração em número decimal, eu apenas tenho que fazer uma divisão. Então, eu vou dividir 3 quartos, eu vou dividir 3 para 4. 3 não dá para dividir para 4, eu coloco 0, o 0 e a vírgula. 30 dividido por 4, 7. 4 vezes 7, 28. 30 menos 28, sobrou 2. E agora, aqui baixei o 0, cabe um 5. 5 vezes 4, 20. Menos 20, 0. Finalizei minha continha. 0,75. Então, 3 quartos em forma de fração é a mesma coisa que 0,75 em número decimal. A próxima fração, eu tenho menos 20 sobre 5. Toda fração é uma divisão. 20 dividido para 5, 4. O sinal negativo acompanha o meu resultado, menos 4. Agora eu tenho um número misto. Acabamos de fazer no exemplo anterior. 1 inteiro e 2 sextos. Multiplico pelo denominador. 1 vezes 6, 6. Somo com o numerador. 6 mais 2, 8. O denominador apenas mantenho. 8 sextos. Só ligar para o outro exemplo. Entendido? São algumas situações em que você pode utilizar o assunto de hoje, números racionais. Vou precisar muito nesse assunto de jogos de sinais, divisões, as operações fundamentais têm que estar afiadas. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Até a nossa próxima aula.